tudo pronto, né? Teve uma palestra do Cosme recente que ele falou, né? Quando os espíritos querem avançar nossa ciência material, eles encarnam aqui como cientistas, né? Eles não vêm como médium e dão resposta. Eles encarnam. Então, os espíritos superiores não precisam, numa psicografia, dar resposta sobre ciência, química, física. Eles vão, se eles quiserem avançar, eles vão encarnar aqui. E aí que tem esses gênios que encarnam de vez em quando, né? Einstein, Newton, que avançaram a ciência, né? Que tem um aspecto mais missionário. Mas aí eles vão encarnar entre nós. Eles vão, a gente vai trabalhar em conjunto com eles. Não vai ser dado diretamente do mundo espiritual tudo pronto, né? Enfim. E assim, ao meu ver, conforme a resposta do espírito é bem taxativa, sim, ele vai dizer que sim, né? Um dia a Terra ela vai se extinguir, né? Qualquer cientista, né, sabe muito bem, qualquer pessoa, na verdade, sabe que a matéria ela tem um tempo determinado de existência, de duração, né? Então, é obviamente que por raciocínio eu posso afirmar, por raciocínio. Não, a Terra tem um tempo, como o Sol tem, como os outros planetas têm, por raciocínio. Então, se a pessoa dizer assim, mas o Espírito está respondendo, coisa que é da ciência. Eu diria que eu raciocinando, me leva a criar. E um dia a Terra ela vai se extinguir. Isso é fato, não tem problema nenhum essa afirmação no meu sentido. O que vocês acham desse raciocínio? E aí que entra a reencarnação e a pluralidade dos mundos, né? Quem sabe que mesmo que a Terra acabasse, a gente pode reencarnar em outros mundos, ou a gente. E a gente pode ficar no mundo espiritual. Então, a gente não tem que se desesperar se a Terra vai acabar um dia, né? O que a gente tem, na lei do progresso, a gente tem uma visão otimista em relação ao futuro, né? A gente sabe que a Terra vai acabar daqui a muito tempo, né? Mas antes vai chegar um mundo de regeneração, um mundo ditoso, né? A gente tem uma visão otimista, diferente de algumas visões milenaristas, de religiões que têm uma visão de que o mundo vai ser destruído num apocalipse, enfim. A gente tem uma visão otimista em relação à lei do progresso, mas que algum dia depois vai acabar isso. Mas aí tem outros mundos, enfim. Vai chegar um momento que a gente vai chegar ao estado de espírito puro, a gente não vai nem precisar mais reencarnar por necessidade, né? Vai ter os mundos celestes, enfim. Sim, Herbert, o Einstein, ele, pelo que eu sei da biografia, ele teve problemas com a família, enfim. Eu falei dele de missão no sentido de avanço intelectual, não moral. Um avanço intelectual da ciência, da física. Só citei ele como exemplo no sentido do avanço da física, não da moral, como Jesus, como outros, como Kardec, enfim. Falei avanço da física. O Lauro pegou muito bem o ponto central, né, da questão. Vejam que as respostas que os espíritos dão como afirmativa, elas são mais da área da lógica, elas são mais dedutivas. Eles não entram na ciência da coisa, né? Então eles usam mais da lógica. São respostas mais filosóficas do que científicas. Por quê? Porque a parte científica é o especialista da ciência que tem que desenvolver. Tanto que a 42 é exatamente isso. A 41 ele dá uma resposta lógica, filosófica, ou uma resposta genérica, e a 42 Kardec faz uma pergunta sobre a questão científica. E aí eles já não respondem. Toda vez que ele pergunta algo que é mais genérico, eles respondem algo que é mais filosófico, algo que é mais da razão. Quando entra em algo mais que entra na questão da pesquisa mesmo científica, dados científicos, eles não entram. Interessante. Sobre a pergunta do Herbert, como o Eric falou, há uma noção equivocada também, que a gente vai trabalhar, evidentemente, futuramente, sobre a noção de missão. E eu sei que essa noção de missão é equivocada
para variar, graças ao movimento espírita. A gente tem a impressão que missão é só espírito superior que tem, né? Mas não é. Um espírito de terceira ordem pode ter missões também. Então, ele tem uma missão, ele tem que desenvolver determinado progresso, enquanto ele também está progredindo moralmente, né? Então, é a mesma coisa o médium. Que isso é uma confusão que as pessoas fizeram. Se a pessoa é um grande médium, as pessoas acham que ela é superior. Não, ela pode ter a missão de exercer a mediunidade, mas ela é um espírito imperfeito que também está em processo de evolução. Por isso, inclusive, que ela pode falhar na missão. Por isso que ela pode, inclusive, falhar na missão. E então, não entendam missão só como algo dos espíritos superiores. Há um sentido de missão que é referente aos espíritos superiores, mas também há um sentido de missão que é para qualquer tipo de espírito. Inclusive, por exemplo, os espíritos chegam a dizer a paternidade é uma missão. Né? E a gente vai dizer que todos os pais e mães são espíritos superiores? Óbvio que não. Então, esse por exemplo, o Einstein. Se a gente vê a biografia dele e conclui que ele não era espírito superior, não tem problema. Ele pode ser um missionário da área da física e ter os conflitos morais dele também. Não quer dizer. É o que a gente chama de sentido lato e sentido estrito, né? Que Exato. a gente vai ver futuramente o livro dos Espíritos tem o sentido lato, que engloba as tarefas úteis, né? E o sentido mais estrito, que são os grandes vultos que causam impacto. Enfim, Kardec, por exemplo. Essa segunda pergunta do Ebert, só que Einstein seria passivo, ou seja, estaria obedecendo superiores. Aqui é outro ponto interessante também, que às vezes o movimento espírita também é uma construção do movimento espírita que a gente tem que desconstruir. O primeiro, que eu posso ser missionário no sentido mais lato, né? E ser um espírito da terceira ordem. Esse é um primeiro ponto. Segundo, mesmo que eu seja um espírito de terceira ordem, eu posso ser inspirado pelos superiores. Aqui é um outro ponto também que é importante desconstruir do movimento espírita. Porque também, e tudo isso tem a ver, óbvio, essa ideia se criou com o Chico, né? As pessoas também pensavam que o médium, o espírito missionário, tipo o médium, ele era superior, logo ele poderia conversar e receber os espíritos superiores. É assim que o movimento espírita pensa das casas espíritas. Por que eu não posso, por exemplo, eu não poderia, Michel, na lógica do movimento espírita, receber uma mensagem de Allan Kardec, porque como eu sou muito inferior, ele falaria só com um médium missionário superior. Isso é uma falácia do movimento espírita. Então, por exemplo, o Einstein, ele pode ser um espírito imperfeito, reencarnar com a missão de ajudar no progresso da física e ser inspirado por espíritos superiores que o ajudam a desenvolver a física. Então, tudo isso pode acontecer. Exatamente. Só que aí, como é pela inspiração, ele tem o mérito de ter elaborado, né? Não veio pronto numa carta mediúnica. Então, Einstein teve o mérito de ter elaborado, não veio... Entende a diferença? Por isso que os espíritos não vão dar respostas científicas prontas. Eles vão inspirar, porque a inspiração é algo menos ostensivo. Você tem o mérito de elaborar e de entender aquela inspiração. Exato. Por isso que ele não é passivo. Porque ele tem o mérito de se conectar com esses espíritos, ouvi-los e executar a obra. Então ele tem o mérito, porque dependeu também do livre-arbítrio dele contribuir no avanço dessa missão. Então o fato também não significa a ideia de que ele seja alguém passivo, né? Não sei se o Lauro também. E a NERD contribui, né, confirmando aquilo que você citou agora há pouco sobre missão, né? Que um espírito que encarna aqui no mundo como o nosso, por exemplo, e ele, né, se torna um pai ou uma mãe, ele abraça uma missão. Né? Aí é o que o Pedro falou, é um sentido mais lato, não é aquele sentido restrito de missão, como Jesus, por exemplo, como Kardec, né? A gente vai ampliando mais a ideia de missão a todos os espíritos. Como no livro dos Espíritos aqui, nós vamos ver que, né, todo espírito tem uma missão, ele vai contribuir para
né, a